E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu tô aqui para falar sobre Deus, né? Tô aqui para falar sobre esse personagem, né? Que é tão reverenciado no mundo inteiro, as pessoas acreditam em Deus. E uma constatação interessante, né? Uma coisa que às vezes deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Como dizem, uma coisa que nos faz pensar, né? Por que as pessoas mais inteligentes acreditam em Deus? É uma realidade, né? Geralmente as pessoas que têm um certo nível, um certo grau de inteligência, né, têm essa fé, né? Um ser poderoso, um ser que faz a vida fazer sentido, né? É difícil viver no mundo sem Deus, né? Por quê? Porque nós vivemos no mundo infantil. A maioria das pessoas, né, parece que tem alguma deficiência. Eu não sei se isso é uma deficiência mental, eu não sei o que é, né? A maioria das pessoas, mesmo que inteligentes, mesmo que funcionais, mesmo que tenham sucesso na vida, sempre mantém. É muito comum a gente ver em todas as classes, né? Desde as mais baixas até as mais altas, as pessoas acreditando em Deus. Então é um fato, né? Pessoas inteligentes acreditam em Deus. Eu queria abordar esse tema aqui hoje, né? Por que pessoas inteligentes acreditam em Deus? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que busca as causas das coisas, né? Buscando as causas, muitas das vezes, ela encontra e ela se satisfaz com essa causa. No nosso universo, na nossa cultura humana, né, a causa do universo, a causa da vida na Terra, a causa dos alinhamentos cósmicos, a causa da vida, né, é Deus. Então, podemos dizer que pessoas inteligentes acreditam em Deus, né? Porque é um raciocínio lógico, pô. Ora, se existem coisas tão bem feitas, né? Se existe um código de DNA que é tão perfeito, que é quase como uma biblioteca, né? Que dá ali as diretrizes para se criar um ser vivo. Quanto mais você vai para dentro do átomo, mais você vê complexidade, mais você vê assinaturas inteligentes. Então esse cosmos aqui ele é muito inteligente, muito complexo. Ele é matemático, né? A matemática, tem uma frase que diz, né? A matemática foi a ciência com a qual Deus escreveu o universo. Então nós meio que, acho que a gente não criou a matemática, né? Nós encontramos, evidenciamos a matemática em tudo. Entende? Quanto mais você vai para dentro da molécula, do átomo, né? Que são agrupamentos, as moléculas são agrupamentos de átomos. Quanto mais você desvenda o mundo quântico, mais você vê que é tudo muito organizado, muito codificado. Códigos não existem naturalmente. A natureza não produz códigos. Quando você vê um código, né, é como se você olhasse, né, por exemplo, na areia da praia, e você visse lá um coração desenhado na areia da praia, escrito assim, João ama Maria. Ora, seria totalmente louco quem achasse que esse desenho na areia foi feito aleatoriamente, né? Que as ondas ou alguma coisa gerou isso aleatoriamente. Claro que existe o João apaixonado por uma Maria, e aí você deduz, aqui um casalzinho apaixonado que fez esse desenho. Ou um homem apaixonado, ou uma menina apaixonada, mas é um código muito claro, né? Que é passar uma informação. E as coisas na natureza não estão interessadas em passar informação. Você olha para toda a natureza, ela acontece, né? Ela meio que flui, mas ela não está passando nenhuma informação codificada. Quando você encontra códigos muito alinhados, muito perfeitos, é indício de inteligência. É indício de algo que tem um propósito. Então, né? O que eu quero dizer com esse vídeo aqui? Acho que esse assunto é muito interessante, cara. É um assunto muito interessante. Por quê? Porque pessoas inteligentes, elas vão sim, vão, claro, chegar a essa conclusão mais do que óbvia, né? Deus existe. Porque tem que ter uma causa. Só que o grande problema desse raciocínio, de pessoas que são muito inteligentes, né? O problema tem uma corrupção básica nesse raciocínio.
que é a superficialidade, que é, né, simplesmente se concluir algo, né, superficialmente, sem análise profunda. Entende? Então, a gente tem que deixar um pouco esse ranço de lado, esse ódio. Eu também tenho ódio contra a religião, porque trouxe tanta ignorância para o mundo, né? A gente fica com raiva quando a gente vê pessoas inteligentes acreditando em Deus, num Deus que para nós não existe, né? Que não é fato, que não é algo verificável. É simplesmente uma suposição. Mas ainda assim uma suposição inteligente. Porque você olha uma flor, né? Com toda aquela cor, com toda aquela beleza, com todo aquele capricho, é quase um capricho, cara, porque uma flor é diferente da outra. Entende? São belezas diferentes, um animal é diferente do outro, uma fruta é diferente da outra, cada uma mais suculenta que a outra. E isso você sempre vislumbra um propósito, né? Que é nos alimentar, nos dar prazer. E daí vem essas ideias de um Deus maravilhoso, de um Deus de amor, de um Deus que te protege. Isso é inteligente, isso é um raciocínio inteligente. Né? Ora, se eu tenho frutas, se eu tenho fartura, se eu tenho vida no planeta Terra, né? Se eu vejo todo esse cosmos, toda essa sincronicidade, a própria Terra, né? Ela está muito bem alinhada, está posicionada, né, no eixo de 23 graus, alinhada também com a Lua, né? A Lua está presa numa espécie de um eixo gravitacional em relação à Terra. A Lua ela sempre está mostrando a mesma face para a Terra. E isso permite estações, a Lua é essencial. Se não tivesse Lua, muito dificilmente ia ter estações e ia ter vida na Terra. Então, né, o próprio cinturão de Van Allen, né, que antes se achava que era aleatório, hoje nós sabemos que nos protegem de várias radiações cósmicas que não tornariam impossível a vida na Terra. Então é tudo muito sincronizado, né? Você vai pegando DNA, é uma perfeição matemática, as células se reproduzem, as células sabem o que tem que fazer, as células, quando vem uma célula anômala, elas abortam, elas produzem uma coisa chamada um suicídio celular, para preservar outras células, para que não hajam erros, né, numa reprodução celular. Então é tudo muito complexo, né? Podemos dizer que a célula é a menor unidade consciente do corpo. As suas células são representações da sua mente. É por isso que pessoas que não são equilibradas emocionalmente acabam causando muitas doenças, porque a célula fica desequilibrada e o organismo todo acaba se desequilibrando e o ponto mais fraco vai ser atacado, vão surgir os sintomas. Pode ser no coração, pode ser no pulmão, pode ser nos intestinos, no estômago, até na vesícula, né, na pressão arterial também, né, nos olhos, né, o mais comum que você vê aí, pessoas usando óculos, pessoas com variados tipos de doença, porque a célula é a menor unidade consciente do corpo, ela te representa. Se você não é equilibrado, saudável, forte, mentalmente, emocionalmente equilibrado, as suas células vão ser desequilibradas. E aí vão gerar doença. Né? Não é tão importante o que você come, entende? É o que você pensa. Não é tão importante o que entra pela boca do homem, mais importante é o que sai, né? As suas ideias, sua compreensão da vida, isso vai repercutir diretamente no seu organismo. Filosofias orientais já sabiam disso há milênios, né? A filosofia chinesa, muita gente já sabia disso, já sabe disso há milênios. E agora nós estamos redescobrindo isso aí, né? Ciência pouco tem a ver com o seu corpo, com a sua comida, tem mais a ver com a sua mente, com a sua percepção, nas coisas nas quais você acredita. Isso é saúde. Então, eu queria dizer aqui isso, né? Que pessoas inteligentes acreditam em Deus. Mas essa era passou, né? Porque as pessoas inteligentes têm limitações. Inteligência não é sabedoria. Sabedoria significa uma profunda compreensão da realidade, uma profunda capacidade de repensar o que é Deus. E principal, né? Acho que é o principal da sabedoria, é buscar o sentido. Se existe um Deus, se existe uma causa primária de todas as coisas, tem que haver um sentido, né? Toda vez que nós vemos uma criação humana,
ela tem um objetivo, ela tem um sentido, ela tem um propósito. Ora, criar vida sem propósito é estupidez, né? Criar qualquer coisa sem propósito é uma estupidez. Se você for, né, digamos assim, uma pessoa que não tem braços, nem pernas, seria estupidez criar uma moto ou um carro, né? Se você não tem braços para dirigir, não tem mãos. Se você criar uma moto, você também não tem perna para passar o pedal, para passar as marchas, né? Então, tudo tem que ter um propósito. Nós criamos carros para pessoas que conseguem dirigir carros com o objetivo de se deslocar. Nós criamos motos para pessoas que conseguem dirigir motos e para poderem se deslocar. Nós criamos televisão, entretenimento para pessoas que têm capacidade de receber essas informações, se distrair com essa situação, né? Nós criamos cultura, comércio, nós criamos línguas para nos comunicar, nós criamos objetos para tornar nossas vidas, né, equipamentos menos dolorosas, né? Nós criamos equipamentos para controlar a temperatura, como ar-condicionado, como geladeira. Nós criamos, como eu falei, veículos, nós criamos casas sofisticadas para nos dar mais conforto. Criamos máquina de lavar, tudo tem um propósito, né? Para lavar nossas roupas. Seria estupidez ter o trabalho de criar uma máquina de lavar só para ficar olhando a água ali girar, né? Sem propósito algum. Então, essa questão, pessoas inteligentes acreditam em Deus. Isso é fato, né? As pessoas mais inteligentes não são ateias. As pessoas mais inteligentes são cristãs. Mas tem aí um ponto, né? Como eu falei, inteligência não significa sabedoria. Você tirar conclusões apressadas, conclusões que não são aprofundadas, conclusões que não são científicas, apesar de você ser inteligente, você está sendo infantil. Você está sendo uma pessoa que está buscando um conforto psicológico. E o cara inteligente, né, ele busca essa porra mesmo. O cara inteligente, ele quer viver bem, pô. Ainda que iludido, né? Como diz aquela frase, a ignorância é uma bênção, né? Então é muito mais inteligente você querer viver bem, viver rindo, achando que a vida é maravilhosa. Aí você vai para a religião, você acredita num mundo depois da morte, que você vai ter recompensa se você for ser bom, você vai encontrar seus parentes depois que morrer, tudo muito maravilhoso, né? E isso é muito inteligente, criar um mundo satisfatório para você. Mas sabedoria não é isso, né? Sabedoria é ir muito além. Sabedoria, cara, é uma coisa que eu vou falar aqui, ó. Sabedoria é a capacidade de negar suas próprias expectativas. Isso é sabedoria, é ter peito, né? É ter coragem para assumir que as suas crenças podem ser falsas, para assumir que a sua inteligência é limitada. E que se você não se aprofundar, muitos não se aprofundam, muitas pessoas inteligentes, né, estão dentro da religião, estão até faturando, né? Isso é ser inteligente, né? Faturar com a religião, faturar com a crença dos outros, com as suas próprias, né? Tem muita gente que está dentro da religião e que não tem peito para se aprofundar, porque sabe que se aprofundar filosoficamente vai dar ruim, vai encontrar o que não quer, vai destruir suas próprias crenças. Então, é interessante, né? Pessoas inteligentes acreditam em Deus. Claro, Deus é uma questão lógica. Ora, se isso tudo existe, se isso tudo é tão sincronizado, se isso tudo é tão perfeito, ora, deve existir um Deus, né? É uma suposição inteligente. Mas quando você é sábio, quando você é cientista, quando você vai além da sua própria inteligência e você busca a verdade, porque nem sempre inteligência tem a ver com a verdade, né? Às vezes você usa a inteligência para não descobrir a verdade, porque a verdade é inconveniente. E aí a sabedoria vai além da inteligência, né? Vai além desses limites, desses parcos limites cerebrais, né? De um cérebro bem constituído, de um pensamento até lógico, né? Porque acreditar em Deus, né, no passado, né, durante milênios, e séculos e milênios, Deus era uma certeza, né? Porque não sentia ciência. Então as pessoas inteligentes chegavam a essa conclusão: se isso tudo aqui existe, se eu vivo num mundo inteligente, claro que existe um Deus, né? Mas é uma questão totalmente vaga, né? Quem é esse Deus? Cadê ele, né? Como é que ele nos abandonou?
Como é que ele permite a morte? Como é que ele permite o sofrimento? Como é que ele permite a dor de uma criança, de um animal, de uma pessoa? É muito doença, muito câncer. Nós sabemos que a história da humanidade sempre foi, né, regida por escravidão. Imagina a escravidão no passado. As torturas, não haviam leis, não havia ordem, não havia ética. Então era feudalismo, era controle de poucos sobre muitos. E o sistema era escravocrata, né? Diziam que o negro não tinha alma. Isso tudo é da religião, né? Dos inteligentes. Claro, né? Se o sistema escravo funciona, né? Que outros trabalham por você e que você tem o direito de torturar quem você quiser, matar quem você quiser, estuprar quem você quiser, né? Era conveniente, era inteligente. Então, os inteligentes acreditam em Deus. Os sábios. Gente, inteligência não é ética. Inteligência tem nada a ver com ética, né? As pessoas mais inteligentes na nossa sociedade são os maiores corruptos. Usam a sua inteligência para prejudicar os outros, para se beneficiar. A ponta da pirâmide é feita de pessoas geniais, né? Porque elas simplesmente descobriram uma forma de que você trabalhe para elas. Isso é inteligência. Então, o animal, quando ele é um predador eficiente, ele usa a inteligência, né? Tem animais que calculam muito bem, que se camuflam muito bem, né? Que preservam a sua posição para poder atacar outros. E a gente vê que na nossa sociedade os mais inteligentes é que se dão bem, né? São banqueiros, são políticos. E os mais idiotas é que estão seguindo essas pessoas. Então, né? Pessoas inteligentes acreditam em Deus. Deus é um conforto, Deus é uma resposta. Antes do advento da ciência. Agora, com a ciência, e principalmente com a filosofia, que você consegue, né, explorar campos teóricos, né? Você consegue especular. O sábio, ele pensa a seguinte questão, né? O sábio que está além do inteligente. O sábio que ele teve uma percepção diferenciada da realidade. Ele acumulou tanta informação, né, que a inteligência para ele passou a ser uma coisa grosseira. Ele precisa de mais, né? Ele precisa saber. Não só conhecer, mas saber. Através da exploração, do escrutínio da realidade, da busca pela verdade, seja ela filosófica, seja ela científica. Acabou essa era onde ciência está afastada de filosofia. A religião é um cadáver que já está fedendo há séculos e as pessoas se recusam a enterrá-lo. A religião é um cadáver. Deus está morto. Por quê? Porque surgiu em algum momento algo além da inteligência racional, algo além de simplesmente tirar conclusões superficiais. A sabedoria é fazer uma análise profunda. E quando você faz uma análise profunda da sua existência do cosmos, da existência do sistema solar, da existência da Via Láctea e de outras galáxias, com cerca de 100 bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea aqui tem cerca de 100, acho que 100 ou 200 bilhões de estrelas, né? Mas a nossa Via Láctea é só uma galáxia de milhões, cerca de 100 milhões de outras galáxias. Sabe o que é isso? E aí você começa a pensar, né? Você começa a pensar e você chega em conclusões mais avançadas, né? Ora, se Deus existe, cadê o propósito? Deus, eu não estou falando aqui os deuses da religião, não, que esses deuses já são ultrapassados, né? Isso aí é resíduo, é cocô histórico, né? Esses deuses da religião criados pelos homens. Eu estou falando numa outra concepção de Deus como causa desse universo aqui. Cadê esse Deus que parece que construiu tudo e abandonou a humanidade, né? Pegou as malinhas e ó, capinou, sambou fora. Deve estar lá em Dubai, né, curtindo, sei lá, algum paraíso fiscal aí. Porque criou tudo e abandonou. Sabe o que é abandonar? Né? É quando acabou toda a ordem. Porque a ordem do cosmos, né, ela não tem sentido, porra. Para pra pensar, né? Nós somos o canal niilista. A gente contesta o sentido da existência, né?
Se você inventar uma mentira qualquer, né, como muitas pessoas inteligentes criam, inventam mentiras para ter um conforto psicológico, né? Então são a maioria das pessoas inteligentes do mundo, e não são ateias, não são nihilistas, acreditam em alguma coisa, né? Por quê? Isso dá sentido à vida delas, acreditar que tem vida após a morte. Mas ainda assim, se tiver vida após a morte, qual o sentido dessa porra? Eu quero saber qual o sentido de você criar milhões de seres, né, para nascerem e morrerem, uns devorando os outros, que essa que é a realidade da nossa vida, da vida na natureza. Cadê o sentido de galáxias que vão para lugar nenhum? Se você olhar o Sol, nosso sistema solar, essa porra tá vagando no vazio do cosmos sem sentido algum. O universo constituído por átomos, né, matéria, que é o nosso universo, corresponde a cerca de 4% do cosmos, do universo conhecido, segundo a ciência atual, né? Então, se nós somos 4%, né, de mundo atômico, 96% é de matéria e energia escura, que ninguém sabe o que é, não tem propósito. Se você for para o espaço, você perde as referências. Não tem alto nem baixo, é um vazio gelado, sem sentido algum. Aí você vem para a Terra, você vê esses contextos ridículos, gente achando que é artista, outros achando que são advogados, outros achando que venceram na vida. Como é que você vence numa vida onde no final você morre, a sua recompensa é um caixão? Toda a sua vida, o seu talento, seus gostos, seus desejos, suas fantasias, sua felicidade, tudo se resume, tudo termina onde? No túmulo, né? E como eu falei, os mais inteligentes inventam um outro mundo, né? E qual o sentido de você morrer nesse e ir para outro? Aí dizem, louvar a Deus, né? Então é só isso? Aí eu começo a pensar, essas pessoas muito inteligentes não são tão inteligentes, né? São inteligentes, mas não são sábias. Estão tampando o sol com a peneira, né? Quando é que a minha existência vai se basear, né, em eu existir para louvar alguma porra qualquer, parecida comigo, né? Se eu fui feito a imagem e semelhança. Se eu sou feito a imagem e semelhança, porra, não tem que idolatrar. É igual a mim, porra. E ainda que seja superior a mim, né, só tem poder. Entende? Se você tá aí correndo atrás de louvar um ser desse, é porque você tem medo, né? Acima de tudo, né? Quem tem cu tem medo, como dizem. Você está com medo do inferno, né? Então, esse Deus das religiões faz sentido. E por isso que, quando uma pessoa se aprofunda filosoficamente na questão existencial, o que significa o universo, o que significa as estrelas, o que significa os sistemas solares, as galáxias, o vazio cósmico, a escuridão, né? O que significa isso? Para quê? Não tem sentido galáxias girando em espiral no universo afora, às vezes colidindo entre si, para nada. Né? Uma terra cheia de vida para nada. Gente morrendo, criança morrendo, animais morrendo, animais sendo devorados, gente sentindo dores terríveis, gente morrendo de câncer, gente morrendo de tiro. Cadê o sentido? Então, né, pessoas inteligentes, claro, vão acreditar em Deus para ter um conforto psicológico, para conseguir viver, né? Pessoas sábias não vão se abster da verdade. Vão olhar e vão dizer, tem alguma coisa errada por aqui, né? Cadê o sentido? Cadê o propósito? Quando animais nascem e morrem, qual o propósito? Quando os seres humanos nascem, trabalham, sofrem muito, tem várias doenças, tem várias desilusões, há pouquíssimas alegrias e morrem. Cadê esse Deus? Isso inviabiliza. A falta de sentido inviabiliza a existência de Deus. E se existe, né? Tenha medo. Tenha muito medo. Eu teria muito medo se Deus existisse, cara. Porque se Deus existisse, né? Se ele fosse bom como dizem, se o amor existisse por causa de Deus, porque Deus é amor, nós viveríamos no paraíso. Não adianta ficar se enganando, né, como as pessoas mais inteligentes fazem, né, para evitar o conflito interno, para evitar o niilismo, para evitar a desilusão.
o desencanto, as pessoas inteligentes usam esse recurso, né? Acreditam num Deus, fecham os olhos para a falta de sentido. E pensam que depois vai melhorar, né? Se a gente está vivendo no inferno agora, de sofrimento, de diferença social, de estupro, de crime, de assassinato o tempo inteiro, de um pai matando filho, filho matando pai, toda essa barbárie, na natureza os animais se entredevorando, no mundo humano um caçando o outro para matar, seja por ciúme, seja por cobiça, seja por inveja. Entende? E aí você acha que depois vai melhorar, depois que morrer? Isso é insano, né, cara? Tem que ser muito inteligente para elaborar isso aí, acreditar nisso, né? Que aí você vive confortavelmente. É por isso que as pessoas inteligentes acreditam em Deus. Acho que eu estou explicando bem aqui o que eu estou querendo dizer, né? Pessoas inteligentes acreditam em Deus, pessoas sábias não aceitam um mundo de sofrimento, de dor, onde tudo que você conquista, tudo que você faz, tudo que você elabora, todo o seu enriquecimento cultural, né? Se você fala 2, 3, 4, 5 línguas, como era o caso aí de Jô Soares, e agora é só um cadáver, né? Caixão cheio de gordura, porque era gordo, né? Caixão cheio de gordura, né? Uma visão até mórbida, né? Mas o cara era um gênio, né? E qual foi o sentido de ser um gênio? Se não terminar morrendo e deixando todos os seus bens para os outros, tudo que ele conquistou para os outros, e provavelmente agora a família deve estar brigando pelos bens do Jô Soares, né? Que era muito rico. Então, né, tinha aí livros escritos, franquias de livros. Então, pô, os inteligentes acreditam em Deus. Os sábios não conseguem compreender como viver num universo sem sentido. Como eu falei, onde as galáxias estão se girando em espiral por aí pelo cosmos sem sentido algum, né? Onde o Sol existe não sei para quê, onde esse monte de planeta aí sem vida, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Vênus, Marte, tudo à toa, né? Tudo sem nada. Você vai lá, você não acha nada. Você procura ET pelo cosmos, você não acha nada. E as nossas vidas miseráveis nesse planetinha miserável representam o quê? Nada. Você está indo para onde? Para você estar indo para o mesmo lugar que as galáxias vão, para lugar nenhum. Você está vagando em cima de um planeta para nada, como se fosse pulga em cima de um cachorro. Pulgas em cima de um cachorro, né? Só preocupado em chupar o sangue. Só isso. Que sentido que tem a existência de uma pulga em cima de um cachorro, né? Que sentido tem a sua existência em cima do planeta Terra? Essas florestas cheias de animais se matando, né? Que costumo dizer, as pessoas olham a vida com muito encanto, né? Mas se oceano, se mar fosse bom, se praia fosse bom, não se botava salva-vida, né? Se der mole, aquela porra te engole, te afoga. Águas vivas podem te queimar, tubarões podem te devorar. É isso que existe por baixo desse oceano lindo, que as pessoas olham, ai que lindo, nessa praia, esse pôr do sol. Vai ver o que está acontecendo por baixo. Então os inteligentes, eles olham sempre pela superfície, para ficar mais fácil de viver, né? O inteligente não se aprofunda. Quem se aprofunda, o próprio nome já diz, né? Você tem um peso. Você vai chegando em lugares onde ninguém quer chegar, onde quem é inteligente não quer chegar. O cara prefere viver no conforto de uma vida mentirosa, morrer no conforto, sem saber a verdade. Quem é inteligente não quer saber a verdade, né? Quem é inteligente acredita em Deus. Então a maioria das pessoas do mundo. E nós somos uma variação, né? Nós sábios, nós que não importa se a gente vai se sujar ou não, mas a gente entra na lama mesmo, né? A gente está na chuva para se molhar mesmo, né? A gente jogou fora os guarda-chuvas, capas de chuva, a gente quer saber o que tem por trás desse lodo, desse mundo sem sentido, de ficar vagando sem propósito. Cara, a vida do ser humano não tem propósito, é a vida de qualquer bicho, é reproduzir, trabalhar pra caralho e morrer. Mesmo os mais ricos não tem propósito, estão vagando por aí, né? Com seus iates, suas vidas sem sentido,
come uma aqui, come outra ali, faz uma suruba, né? Rouba dos pobres, achando que é alguma coisa, no final termina num túmulo de granito, cheio de ouro, lindíssimo, cheio de podridão por dentro. Uma mentira, né? Bom, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.